Vamos lá, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, Pastor Elinaldo, a Igreja Evangélica Famílias para Cristo, aqui em Pato Branco, Paraná, Brasil. Estamos aí, meus amados e queridos irmãos, iniciando essa live ao vivo. Vamos esperar, ver que alguém entra. Tá, tem um bocado de gente entrando aí, já vamos estar aí anunciando os primeiros irmãos que estão entrando na live ao vivo. O irmão Adelar Dalalasta, de Videira, Santa Catarina. O irmão Vilma Lasta, 2 Lasta, viu? Irmão Vilma Lasta, daqui também, aqui do Pato Branco, né? Glória a Deus, a paz do Senhor, um abraço, uma bênção de Deus ter vocês com nós aí, meus amados irmãos. Que Deus abençoe. Vamos ficar junto aí, porque eu tenho um assunto aqui. Tenho aqui um assunto muito importante para ser falado, né? Muito importante para nós podermos participar, para nós poder estar envolvido com a palavra de Deus, né? Aí os irmãos depois compartilhem para outros, né? Compartilhem a outros amigos, outros irmãos. Vocês que a gente há tempo, né, mantém essa amizade de servo de Deus, né? Transmita, né, aos outros que a gente que perdeu o contato, né? Muitos irmãos a gente não tem os contatos deles, né? Então anuncia para eles. Cooperar aí, vai ser uma bênção de Deus. Deixa-me ver se entrou mais irmãos. Dá um joinha aí que já entra o seu nome aqui e eu já vou averiguar aqui, né? Odair Marcelo dos Santos está com nós aí. Um abraço, meu amigo. Deus em Cristo abençoe você e sua família, né? Eu só estou esperando entrar mais alguns irmãos. Eu já vou ler o texto da palavra de Deus, né? Para nós meditarmos na palavra do Senhor, né? E que o Senhor Deus possa vos abençoar poderosamente. Jussara Góes tá aí, está com nós. Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus, Deus abençoe você e sua família. Glória a Deus. Durante a mensagem, né? Durante a mensagem eu vou estar aí citando alguns de vocês que vão entrando, né? Eu vou estar aí falando os seus nomes, né? E alguns a gente, se for de longe, né? De outras cidades, a gente vai informando, né? A irmã Juliana, Deus abençoe. A irmã Vera Gonçalves da Rocha, a Beatriz e o Bento, lá de Brusque. Glória a Deus, aleluia. Está aí os nossos irmãos, bastante irmãos com nós aqui nessa live ao vivo, né, irmão? Nós estamos agora ao vivo, né? Que Deus possa abençoar poderosamente as vossas vidas. E antes de eu entrar no texto da Bíblia Sagrada, eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que a gente tem um canal lá no YouTube, tá? Essas mensagens eu mando elas para o YouTube, né? É Pastor Elinaldo Santos, que está lá no YouTube, tá bom? Então depois vocês querem mandar para outras pessoas, né? Compartilhar, de repente se inscrever no canal do YouTube, vai estar ali vocês envolvidos com muitas coisas boas que a gente tem para os irmãos. Tá entrando aí também o Elisaldo, né? O Elisaldo, pastor Elisaldo e a Osmarina estão aí assistindo, né? E a irmã Vera, e tá da paz do Senhor, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a irmã e a sua família, a sua casa, né? São muitos queridos irmãos que estão aí conosco para participar dessa live ao vivo, né? Eu estou aqui dentro do meu quarto, irmão, sentado numa poltrona, né? Um pouco confortável, né? É melhor para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus, né? Participar sobre a palavra de Deus. Aqui, ó, o José Gomilho dos Santos, meu primo, né? Por parte da minha esposa. Eu não me lembro onde o José Gomilho mora.
se você quiser dizer aí pra gente, eu não me lembro agora, tá bom, José Gomilho? Mas, meu primo aí, ó, que está com nós aí, Deus abençoe, no nome de Jesus. É bom tê-los conosco, né? É bom ter você aí dando o seu joinha, participando. É bem interativo, né? É bem interativo, muito bom. E principalmente quando tem uma gana de pessoas numa transmissão, ela seja ao vivo ou não, mas principalmente ao vivo, porque isso começa a ficar bem interessante, começa a ter até essa participação direta, né? Aquele sim direto, né? Aquele amém direto. Né? É uma bênção do Senhor, o nosso Deus. Já entrou bastante, irmãos. Colombo, né, Gomilho? Colombo. Isso aí, ó. Colombo, o meu primo. Deus abençoe, meu primo. Deus abençoe você mesmo, tá bom? Tem aqui Eurico Ribeiro dos Santos, paz do Senhor, pastor. Estamos aqui também. Fortes abraço. Deus abençoe também, meu querido irmão. Deus abençoe grandemente. Glória ao nome do Senhor. É bom ter vocês conosco, né? Ter vocês conosco. Vocês podem marcar aí outras pessoas, né? Outros amigos do Face, né? E está anunciando. Eu sempre estou aí anunciando, falando dessas transmissões, já que os homens tentaram nos impedir de uma forma, né? Para não estar na igreja cultuando a Deus, mas tem como a gente transmitir. Eu me vejo naquela situação que o Paulo estava preso, né? E ele dizia que ele estava preso, mas a palavra não estava presa, né? A palavra, ele estava livre, né? Então, o corpo dele estava preso, mas a palavra estava livre. Então, às vezes a gente está aí sem condições de poder estar na igreja cultuando a Deus, mas a palavra de Deus está livre. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Antônio Valdivino entrou, então aí já entrou bastante irmãos, né? Então eu vou para o texto da Bíblia, né? Senão vocês vão ficar bravos aí comigo e perguntando ao pastor aonde é que está a escritura, né? Então vamos para Atos dos Apóstolos no capítulo 27. Glória ao nome eterno de Jesus de Nazaré. Atos dos Apóstolos no capítulo 27 e no versículo 21 diz a palavra de Deus. Atente para a palavra do Senhor. Diz assim: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição, em outras palavras, né, esse desperdício. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Versículo 23 ainda diz: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém? Está aí, meus queridos, esse trecho das Escrituras. É claro que dentro de um trecho desse a gente tem uma palavra X, né? Um conteúdo exato dentro, abordando um versículo, 2 versículos, né? Mas para compreensão, né? Glória a Deus. Enquanto eu estava lendo, já entrou a Ivonir, né? Lemos, e também o Carlos Eduardo e Daiane. Quanto tempo, meus queridos? O Carlos Eduardo e Daiane, eu não me lembro onde vocês estão morando, né? Mas, pelo menos da Daiane eu já fui pastor, né? Carlos é o filho do pastor
Ivonei Bela, né? Glória a Deus. Muita gente conhecida, muita gente que a gente já foi obreiro, né? Então que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos irmãos. É bom tê-los conosco, tá? É bom ter vocês aí participando, exaltando o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Vamos então, meus queridos, para a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra do nosso querido Jesus. Rovani Luiz Rodrigues de Azevedo. Oh, glória, Deus abençoe, meu querido, no nome de Jesus, né? Está aí com nós, né? Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Está aí também, deixa-me ver, a irmã Eli, né? Tanta gente aí já participando conosco. Glória ao nome do Senhor. Lá na sala está a minha filha Emanuele assistindo. Todo mundo envolvido, porque trata-se de, quando estamos reunidos, se é no nome do Senhor, nós estamos fazendo um culto a Deus, né? É a hora da família cultuar a Deus. É a hora da família se reunir para Deus. A hora da família dar glória a Deus. A família viver para Deus. Glória ao nome do Rei Jesus. Amarildo Neiva Volete. Oh, glória. Não sei se eu pronunciei o segundo nome certo, tá? Glória a Deus. Mas está aí, que Deus abençoe no nome de Jesus as vossas vidas. Então está aqui, meus amados, esse texto da Escritura. Esse texto é o assunto, todo o assunto trata-se de um grande naufrágio, né, vivido pelo apóstolo Paulo e os seus 275, que daria 276 com Paulo, tripulantes de um navio que sairia de Creta até Roma, porque, por ordem do rei Agripa, o Paulo foi enviado para ser julgado pelo rei, né, pelo imperador César Augusto, que estava naquela província naquele tempo. E eu vendo aqui o relato da escritura aqui, o Paulo era um homem que navegava muito, vivia muito de viagem em viagem. E aqui no assunto anterior que eu li, ele faz entender o chefe daquele navio que ia conduzir ele como prisioneiro, né, como uma pessoa que estava presa por causa do evangelho de Cristo. Mas ele entendendo da situação, ele averigou que ia dar muito incômodo pela estrada, né, melhor dizendo, pelo mar, né, pela água, se aquele navio ele pegasse e saísse naquele tempo, por causa que era um tempo de inverno, era um tempo ruim, né? Então, ele chegou a dizer para os responsáveis pelo navio: olha, vai ter muito incômodo, não seria bom viajar agora. E os donos do navio, né, vai ouvir um camarada que está indo, né, como até malfeitor, porque a ideia seria esta, né, do Paulo tá indo lá para ser julgado pelo rei, né? Agora vamos estar ouvindo este homem, né? E eles ignoraram totalmente o anúncio de Paulo que correria perigo pelo caminho, né? Pela viagem que eles iriam fazer. E foram, né? Pegaram o seu barco, que não era um pequeno barco, para caber 276 pessoas, precisa que seja um barco grande, né? Um navio, e se foram. E lá pelas tantas do caminho, começou a acontecer tudo aquilo que o Paulo tinha profetizado que iria acontecer,
né? Eles não deram nenhum crédito para o que o Paulo estava dizendo, mas agora, depois de viajar dias, né? Costeando o mar, mas precisa de uma distância enorme, né? Começa, começa a ter esses incômodos todo, vento, vendaval, problema e mais problema vindo, caindo sobre a navegação, sobre o barco, sobre aquele marinheiros e toda a sua tripulação, e a coisa começou a ficar muito difícil. Por quê? Porque eles não ouviram a palavra daquele servo de Deus que estava ali dizendo que a viagem era muito incômoda sair naquele momento, né? Resultado, quando chegou no período, na parte aqui que eu li as escrituras, eles já estavam, eles já estavam todos perdidos dentro do mar. Eles tinham jogado tudo que de peso que tinha, cargas, né, de produto para aliviar o barco, tinham remado, tinham batalhado, né? Estava todo mundo exausto, com fome, aborrecido. Já fazia 14 dias que estavam à deriva no mar. Estava muito complicada a situação deles. Aí quando a coisa estava para eles próprios dar um fim em si, porque começa a entrar um desespero, quando se olha para um canto, olha para outro, não tem saída, a tendência do ser humano sem Deus é fazer bobagem. E o que aconteceu? Quando dentro do texto que eu li, aqui ele inicia dizendo, havendo já muito que não se comia, né? Ou seja, fazia muito tempo que aqueles tripulantes, aqueles 276 pessoas que estavam ali, incluindo o próprio Paulo, não comiam. Estavam à deriva. Estavam esperando acontecer uma coisa que eles não sabiam onde é que eles estavam. Se perderam dentro do mar, né? Se perderam nas ondas dos vendavais. E estava todo mundo desanimado. Ora, uma quantidade de tempo dessa sem comer, imagina como é que fica uma pessoa. E o Paulo, dentro do texto que eu li, o Paulo teve uma revelação, um sonho, algo assim, à noite. Aí ele diz, havendo já muito que não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, deu-lhe uns puxão de orelha neles, né? Dizendo ao quê? Ao responsável pela embarcação. E o que o Paulo disse? Fora verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido? Não seria razoável ter me ouvido? Para que pudesse fazer o quê? Para que pudesse evitar um grande desespero desse e uma destruição total dessa. Se vocês tivessem me ouvido, nada disso estaria caindo sobre vós agora. O Paulo disse isso. Porque às vezes Deus usa um servo, usa um homem dele, um servo dele, uma mulher cheia da graça dele, da glória dele, um profeta de Deus. Às vezes nós estamos tão ocupados com outras coisas, preocupados com status, preocupados com o nosso estilo próprio particular, o nosso sistema marqueteiro de viver, né? Às vezes Deus está falando e às vezes a gente tá tão como que diz, tá tão envolvido com outras coisas que não demos atenção para aquilo que Deus está dizendo. Isso aconteceu com esses marinheiros e acontece até hoje com nós. Até hoje nós corremos esse risco de Deus falar conosco e nós não ouvir a sua voz. Porque às vezes estamos ocupados demais, irmãos. Às vezes estamos ocupados demais com coisas desta vida. Às vezes o Senhor Deus chama nós.
chama nós às vezes de madrugada. Nós se fazemos que não é ele. Chama nós às vezes por meio de uma enfermidade. E às vezes a gente não escuta ele, não sabe que é ele falando. Chama nós, às vezes, por meio de uma coisa assim inesperada, uma circunstâncias que acontecem, coisa que não é comum acontecer, mas às vezes a gente está ocupado demais para dar ouvido a Deus. Como diz, a gente sabe demais para achar que Deus está usando alguém para falar conosco. Às vezes Deus usa as coisas vis, né? Às vezes Deus usa pessoas para nós que a gente vai olhar pelos olhos comuns, vai olhar e dizer, mas isso aí não é Deus falando não, porque essa pessoa é tão simprona demais, né? Essa pessoa, não. A gente corre o perigo, corre o risco de pecar contra Deus, sair fora da direção de Deus, encher o nosso barco de água, ou afundar, ou perdê-lo todo. Sabe por quê? Por causa que muito de nós considera a forma de Deus falar de uma forma inadequada. Nós queremos ditar para Deus o jeito que ele deve falar e quem ele deve usar para falar conosco. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é comum acontecer. Às vezes nós só vamos ter certeza que foi Deus quem falou se Deus usar o tal profeta, aquele que é famoso, né? Aquele que quando vem nas nossas igrejas quer cobrar 10 mil reais por cada mensagem, só porque dá conta de pregar 3 horas a fio, mensagem que deixa nós apavorados de alegre, porque nunca vimos tanta beleza e tanta alegria e tanta sabedoria. Ficamos empolgados com e queremos escolher o timbre de voz de Deus. E é onde Deus fala conosco e nós não escutamos Deus. Isto é os perigos que nós corremos. E eu estou falando nós, amados, nós servos de Deus, o povo de Deus. Às vezes Deus quer falar conosco, mas nós só aceita ouvir Deus se Deus usar tal pessoa, tal pastor, tal pregador, tal pregadora, né? Aquela pessoa. Eu só aceito que é Deus falando comigo se for Deus usando aquela pessoa. Isto é um pecado muito grande, um pecado capital para o crente. Isto é terrível, isso é perigoso para o crente. Porque em vez do crente ter ouvido para ouvir a voz de Deus, o crente é impetulante para que fique exigindo a forma que Deus queira falar. Eu imagino muitas coisas quando eu estou pregando, né, anunciando a palavra, né, falando, tratando dos assuntos de Deus ao povo do Senhor. Muitas das vezes a gente quer isso. Muitas das vezes a gente exige de Deus. E às vezes Deus faz o contrário. Deus não concorda, Deus não aceita falar para nós da forma que nós queremos exigir que ele fale. Às vezes Deus fala numa voz suave. Às vezes Deus fala num trovão. Às vezes Deus fala num relâmpago. A voz de Deus é muito diferente. É só quem tem o Espírito de Deus para conseguir saber que foi Deus que falou. Eu já vi testemunho de pessoas que dizendo que ouviu Deus falar só no cântico de um pássaro. Eu não acho impossível isso, porque ele fez uma jumenta falar, né? Ele fez uma jumenta falar, então E outro detalhe, ele fez ímpio falar, né? Ele fez coisa extraordinária. Deus tem as suas formas de falar. Mas nós temos que ter o ouvido certo para ouvir Deus. É o que aconteceu com essa embarcação aqui e correndo risco a maioria, todos esses tripulantes, que eram 276 tripulantes naquela embarcação ali. Pessoas entre todo mundo. Correndo risco, por causa que o dono do barco, o dono da embarcação, não ignorou
ignorou o aviso, porque o aviso vinha de um prisioneiro que ia ser interrogado em Roma. Um prisioneiro, porque eram tidos como os servos de Deus antigamente, como bandidos, como pessoas que não prestavam, né? Como pessoas que transgrediam a lei. Então, foi ignorado a voz de Paulo para aquele marinheiro. Aí ele, quando a coisa tá feia, já há tanto tempo sem ninguém comer e todo mundo entendendo que estava perdido, todo mundo entendendo que estava perdido, o que é que aconteceu? Paulo disse: fora, na verdade, razoável, varões, ter me ouvido? Não seria razoável você ter me ouvido? Já que eu avisei com antecedência que a embarcação ia correr risco, porque era incômodo viajar nesse tempo. Foram razoáveis? É claro que o Paulo exortou. É claro que o Paulo tinha exortação para eles enxergar que ali estava um homem que tava indo ao imperador César, mas era um homem de Deus, era um servo do Senhor. Era uma pessoa cheia de Deus. Não poderiam ter me ouvido? Se tivesse me ouvido, não tinha dado isso tudo. Só que aí o Paulo entra depois, né, dentro do outro versículo, o versículo 22, ele diz: mas agora vos ademoesto, que tenhais bom ânimo. Ou seja, estava tudo perdido, né? Aos olhos deles. Estava tudo perdido aos olhos daqueles marinheiros, daqueles presos, porque tinha mais presos junto com Paulo, né? Não era só o Paulo. Aquela tripulação toda, já que estava meio que tipo perdido, mas o Paulo, apesar do exortar, a ter ouvido ele, a ter ouvido com os ouvidos certos, né? O Paulo tem uma palavra para eles. O Paulo disse: tem bom ânimo, tenham bom ânimo, mas agora vos ademoesto, né? Ademoesto que tenhais bom ânimo. Por que não? Aí vem, irmãos, aí vem a hora de trazer uma mensagem aos corações daqueles que estão passando por essa dificuldade agora. De repente o barco está quase que afundando. Você pode dizer: mas pastor Elinaldo, a situação aqui em casa não está boa, a minha vida financeira desabou, mas isso está acontecendo. Você está passando pelo um processo complicado, judiado, terrível. Mas chega a hora da palavra de Deus, ela ser dita na sua direção e você ter ouvido bom para ouvir o que Deus tem. Glória ao nome do Senhor. Ter ouvido bom, mas não está dando nada certo. O que é que eu faço, pastor? Deus tem a solução para você. Tá aí o João dos Santos, meu irmão, lá de Brusque. Deus abençoe, no nome de Jesus. Bom é ter você aí participando conosco, meu irmão. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Deixa eu ver aqui. Clemice Barbosa, Sérgio Camargo, bastante irmãos. Outros já passaram aqui, né? Subiu, né? Mas eu estarei respondendo vocês, todos os comentários de vocês depois, tá bom, meus amados? Então, meus queridos, deixa eu prosseguir aqui com a palavra que eu tenho para você. Chegou a hora de ser liberado uma palavra, já que no início do assunto aqui, eles não escutaram o conselho do apóstolo Paulo. Você acha que agora eles não iriam escutar? É claro que sim. É claro. Porque o próprio Deus tinha lhes provado que eles erraram. O próprio Deus tinha lhes provado que eles não escutaram o bom conselho. O próprio Deus tinha lhes dito que o caminho que ela pegou, a atitude que eles tomaram, não foi boa.
trouxe prejuízo. O barco estava a ponto de encher de água. A vida estava a ponto de ser ceifada de todos aqueles. Então eles estavam tristes, com frio, provavelmente um bocado molhado, com fome, sem esperança. Porque nos versículos anteriores diz que eles soltaram o barco à deriva. Ou seja, vai aonde quiser. Então eles estavam em desespero e estavam vendo a morte chegar. E chegou a hora de aquele que falou e não foi ouvido, chegou a hora dele falar de volta, trazendo-lhe uma palavra de ânimo, trazendo-lhe uma palavra de Deus, porque haveria as chances seriam muito maiores. Todas as chances que eles tiveram para negar o conselho no início, eles terão agora todas as chances para concordar, para aceitar o conselho. Porque Deus falou, usando Paulo a eles no início. Eles não escutaram. E Deus está falando agora. Será que eles não vão ouvir? É claro que vão ouvir. É igual nossos irmãos que estão conosco aqui nessa live ao vivo. De repente, dentro desse assunto aqui, Deus tem uma palavra-chave para você. Uma palavra que pode mudar a sua vida. Uma palavra que pode transformar você. Uma palavra que pode trazer bênção para sua casa. Uma palavra que pode mudar tudo na tua vida de um dia para a noite. Ah, você pode dizer, mas como é que pode mudar de um dia para a noite? Ora, eu estou pregando sobre milagre de Deus. Eu estou pregando sobre as coisas impossíveis aos homens. Para nós não tem nada de possibilidade. Mas para Deus tudo é possível, segundo o Lucas capítulo 1, versículo 27, se eu não estou equivocado, diz, tudo é possível ao que crer. Para aquele que crê, tudo é possível. Aí chegou a hora, meus queridos, de uma palavra de ânimo do próprio Paulo, que sem querer, você acha que se Paulo não fosse, se ele pudesse mandar no navio, ele tinha embarcado naquele navio? É claro que não. Ele estava ali como prisioneiro, ele não tinha como dizer não vou. Então ele próprio se colocou em perigo. Ele próprio se colocou em perigo para poder rever isso tudo, mas ele próprio, Deus usaria ele para ele poder ajudar aquelas 275 almas perdidas no meio do mar. E Deus usa o Paulo, né? Ele dizendo, mas ademoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Olha só, amados, é muito importante quando nós se ligamos mesmo na palavra de Deus, demos crédito à palavra de Deus, e quando está sendo ministrada a palavra do Senhor, a gente possa tentar vivenciar aquilo que o pregador, que está entregando a mensagem, está vivendo também, para que o raciocínio seja igual e o Espírito de Deus que está nos informando, nos usando para falar com você, ele tenha este poder de entrar na mente das pessoas que estão ouvindo e estas pessoas possam compreender a palavra de Deus e possam ser alcançados por Cristo Jesus. Como é importante a participação do Espírito de Deus no que transmite e naquele que recebe, no que é o receptor, aquele que está recebendo a palavra, aquele que está escutando a palavra, aquele que está interessado na palavra de Deus. O Paulo disse, olha, tem bom ânimo, fique tranquilos. Por quê? Porque a vida de vocês não vai ser perdida. Porque os danos causados
pela desobediência inicial, eles são apenas danos financeiros, danos físicos, ou danos físicos não, danos materiais, na verdade. É o que o Paulo falou para eles. Paulo garantiu a eles o quê? Paulo garantiu, usado pelo Espírito de Deus, Paulo garantiu a eles a vida para eles. Paulo garantiu que eles teriam vida, que eles não morreriam, porque era aquilo que eles estavam esperando. Só o tempo passar para a morte chegar para cada um deles. E o Paulo garantiu: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Deixa eu repetir aqui. Tenham bom ânimo. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Meus queridos, eu estava pensando nesta palavra, nesta tarde, aí chegando a noitinha, onde a gente sabia que ia transmitir uma palavra de Deus para vocês. E Deus me deu muitas coisas para mim pensar de acordo com esta palavra. Eu meditei bastante sobre o que esta palavra significaria para nós, para vós, no dia de hoje. Nos dias que estamos vivendo, nesses momentos que estamos passando. Deus chamou o seu povo. Deus chamou o seu povo a uma conversinha ali na sala. Você percebeu isto? Você percebeu que Deus chamou o seu povo? Deus deu um puxão de orelha no seu povo, porque ama assim? Percebeu que Deus está chamando a atenção do seu povo? Eu fiquei pensando sobre este assunto. Deus dizendo, usando Paulo a esse povo, a essa embarcação toda, dizendo: não vai perder a vida de nenhum de vocês. Vai ter algum prejuízo, mas eles são apenas só materiais. Todos vocês vão se salvar. Todos vocês não vão morrer aqui não. Vai ter o livramento para todos. Para aqueles marinheiros, para aquela tripulação que estava, o prêmio maior não era prata, não era ouro, não era vestes, não era nada, e nem comida. O prêmio maior para eles seria eles escapulir dali vivos. Era um prêmio, era a única coisa que fazia sentido para um ser humano que está ainda vivo. Eu queria meditar com vocês sobre este assunto. Eu quero compartilhar uma coisa que eu vi hoje. Uma postagem no Facebook. Um líder fazendo um apelo pela rede social, porque não teria como ser outro tipo, né? Um líder famoso, um líder que tem muito dinheiro. E ele fazia um apelo. Ele fazia um apelo para que aquele tipo que funciona na igreja, para esses líderes que os conduz, né, as igrejas, né, e aquelas multidões que eles têm, e que facilmente alguém é tocado por Deus para fazer, isso eu não ignoro. Outros são tocados pela ignorância, outros são tocados pelas necessidades que possuem, e assim sucessivamente.
e fazem, né? Junta-se junta-se tudo, outros fazem porque acham que o sistema de culto a Deus e de ofertar a Deus é um tipo como se fosse uma loteria, você dá e você recebe, porque é assim que é pregado, leva as pessoas incoutas, indoutas, as pessoas que não têm conhecimento a isto. Infelizmente tem muita gente sofrendo por causa disso. E esse líder estava fazendo um apelo. Como a igreja dele, os seguidores dele é uma multidão, né? É uma multidão de gente. Esse líder ele fazia um apelo para as pessoas depositarem na conta da igreja uma oferta que não é grande, né? Não é muito grande, a depender da situação de cada um. Só seria grande para viúvas, né? Lembra da viúva, a oferta da viúva? Para a viúva ela não poderia ofertar. Mas era uma oferta aí de R$ 70. Né? E ele fazendo aquele apelo, eu escutando, né? A gente tem que escutar essas coisas e só meditar, né? E averiguar. Não tem como, não tem como fazer grandes críticas, porque não haveria necessidade. Mas tem como a gente pensar, né? Tem como a gente averiguar os sinais. Só que ele queria, só que ele fazia aquele apelo, né, para as pessoas depositarem na conta da igreja, e ele queria 1 milhão de pessoas fazendo essa oferta de R$ 70. Aí seria uma oferta bem grande, né? No final de tudo. Mas eu não tô aqui para isso, né? Para criticar quantidade de oferta ou qualquer coisa. E eu escuto aquilo e me veio, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Me veio, me veio, é como se fosse um tipo assim, uma, uma profecia de Deus, algo da parte de Deus. Veio no meu coração dentro deste versículo 22 que eu li para vocês. E eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar. E eu senti assim que Deus dizendo para mim, vai chegar o tempo que essa pandemia aí do coronavírus vai acabar. Mas tem uma coisa para acontecer dentro disso. Este barco está à deriva. A ordem é para ser dada para que o povo, os que estão dentro dessa embarcação, tenham um bom ânimo. Tenham um bom ânimo porque não vai se perder a vida de ninguém. A vida daqueles que estão dentro desse barco não vai se perder. Deus garantindo isso para essa tripulação. Deus garantindo que a vida de ninguém vai se perder. Ele prometendo, tem bom ânimo. Dizendo, levanta-te sobre os teus pés. Ouve a voz de Deus, ouve a palavra de Deus. Tem bom ânimo. Dê crédito àquilo que está sendo ministrado. Foi falado no início, mas ninguém deu atenção. Mas dê crédito agora. E ele dizia, ele me fazia sentir. Depois disso, ele dizia assim, ó, fazia eu sentir. Quantas igrejas, por mais grandes que sejam, igrejas tipo física, denominações, quantas igrejas vão se fechar
depois disso? Quantos navios desse não suportará? Porque só os seus tripulantes vai se salvar. Mas o que se trata de material não suportará, não resistirá. Pense nisso. Ele dizendo aos marinheiros, aos tripulantes, dizendo: tem muito bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esse povo teve muito tempo para fazer a coisa certa. E não fizeram. Esses homens, eles foram chamados por Deus para fazer a coisa certa. O Senhor Deus deu uma capacidade muito grande. Eles eram aqueles que iam guiar este navio. O que avisou de repente nem não podia fazer porque estava sendo interpretado mal. Mas foi avisado. Foi dito para ele. Foi dito para eles que eles deveriam cuidar bem desse rebanho. Mas tendo cuidado do rebanho de Deus que está entre vós, não por torpe ganância. Lembra o que o Pedro disse? Mas com amor. Eles tiveram estas oportunidades. E agora, numa situação dessa, eles apresentam um tipo, parece que vulnerável, pedindo algo que não vão receber, porque eles já receberam muito. Eles têm muito. Tinha um comentário, né? Os comentários são, às vezes, são desnecessários, né? Que alguns que às vezes até faz o comentário, às vezes não tem muita certeza do que está comentando, ali às vezes só por cegueira de conhecimento, mas uma das pessoas que comentava essa postagem disse assim, ó, pede para ele vender um dos 4 aviões particular que ele tem, que ele cumpre com as dívidas, com as necessidades que agora o tempo exige. Entendeu? Aí eu fico pensando, meus amados irmãos, Deus ficou tão zangado com essa questão do homem não dar valor à sua palavra, do homem ser ganancioso, do homem se comportar como um louco, como um doido, do homem dar mais valor aos bens materiais do que às pessoas, do que a Deus, que tudo isso acaba não tendo valor nenhum. Aí só que eu fico alegre pelo fato de que o próprio Deus dizendo, olha, para aqueles que creem em mim, para aqueles que ouviram a minha voz, para aqueles que acreditarem na palavra que está sendo dita, não vai se perder a vida de ninguém. Só vai ter danos materiais, porque o material vai ficar aqui, ninguém vai levar daqui o material. Né? Deus dá essa chance para nós. Quantas igrejas vão se fechar porque não vão suportar o tamanho do valor dos aluguéis que tem que ser pago? A maioria das igrejas que não que o marketing principal dele é dinheiro,
né? Eles procuram não ter igrejas próprias, né? Eles procuram alugar igreja, não que isso seja errado, né? Mas para não ter incômodo, evidentemente, ah, uma igreja dessa, poderosas dessa em riqueza que tem, fecha, fique em paz. O líder não vai sofrer nada, porque ele está multibilionário. E só aquela embarcação ambiental, o ambiente onde eles estavam, é que vai perecer, só isto. Mas as almas ainda com todas as chances de ter vida e se acertar. Será que aqueles 275 tripulantes, será que não se acertaram com Deus, não se entregaram a Deus? É claro que sim. A própria Bíblia está dizendo aqui que Deus colocou. Jesus dizendo a Paulo que eu coloquei em tuas mãos a vida de todos eles. Entenderam, meus amados? A importância de viver uma vida para Deus. E eu profetizo para você, não vai se perder a tua vida. Deus está cuidando de tudo. Deus está olhando para você. Deus vai restaurar. Eu, por exemplo, nenhum de nós teria condições de dar uma oferta para resolver uma questão dessa de um líder assim. Porque eu, por exemplo, né, eu cuido de uma igreja que ela é muito pobre. É muito pobre. E eu fico pensando, a gente fica pensando, né? Mas as igrejas ricas não vão se quebrar. Isso é coisa de fanático religioso. A igreja de verdade, a igreja de Cristo não se quebra. E não se quebra nunca. Mas eu estou falando de coisa material. Eu estou falando de embarcação, de tábua. Eu estou falando de ambiente. Mas e a sua? A sua é tão pobre, pastor? A sua é tão pobre, irmãos. Eu só tenho só, eu só tenho só aquelas 2 moedinhas da viúva. Nem serve para ajudar, coisa tão monumental que é. E outro detalhe, eu tô no chão. Eu não tenho que cair. Eu sirvo a Deus. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Estamos lutando para ir morar no céu. Eu não tenho nada neste mundo. Eu tenho o Senhor Deus comigo. Tenho uma família que Deus me deu, abençoada. Né? Só isto. Mas estou contente com Jesus. Estou contente com o Senhor. Porque eu me mantenho olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Mas me veio esse sentimento. Muitas igrejas dessas grandes vão fechar as portas, porque os seus líderes não têm cuidado com o rebanho. Mas parece uma igreja virtual. Ele não tem cuidado do rebanho. Ele não se preocupa com o rebanho. Ora, ele já tem dinheiro para a primeira, segunda, terceira, quarta geração dos filhos deles. Porque a igreja sem ter conhecimento, né, e só pelas suas próprias necessidades, elas afluíram a esses ambientes em busca de uma bênção. Mas eles eram o objeto da bênção, eles abençoaram muito este povo, estes homens, né, que se projetaram, se levantaram para fazer a obra de Deus, para serem representantes de Deus, e lá pelo caminho eles se desviaram. Pararam, desistiram. Foram após os seus ganhos. Dentro de uma lógica, né? Dentro de uma lógica comum, natural, era, né? Quem tem um patrimônio bruto desse, tremendo, né? Grande, aviões aí, né, particular, né, jatozinhos particulares de 148 milhões de dólares. É muita grana. Mas o homem sem Deus, ele fica
Parece que nunca basta, né? Parece que nunca chega. Parece que esses R$ 70 que alguém pode dar, né? Provavelmente vai ter muita gente que vai ajudar. Parece que esses R$ 70 ele é tão gostoso. Ele é tão gostoso aos olhos desse povo. Que eu fico compreendendo que a maior vitória desses tripulantes será a sua própria vida ser poupada pelo Senhor nosso Deus. E o restante, demo-nos por vitorioso. Vamos nos dar numa ilha. Chegando lá, estamos todos vivos. Vamos esperar o resgate. Aí se espera o resgate do Senhor Deus que fez todas as coisas. Essa é a minha esperança. Essa é a mensagem de Deus que eu tenho para o seu coração nessa noite. Atente para isto. Atente para isto. Tem muitos com tanto. Não, tem poucos com tanto. E tem muitos sem nada. Ah, se a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 a seguir, se essa igreja ainda em termos de denominação, se ela existisse, que dê a igreja de Cristo, que dê a igreja de Jesus de Nazaré, aonde vendiam propriedades, repartiam com os que tinham necessidade, e nenhum crente tinha falta alguma, tinha união, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, adorando o Senhor dos Exércitos. É de partir o coração quando procuramos essa igreja e parece que ela foi embora. Que o Senhor Deus fale muito em nossos corações sobre isto. Fique tranquilo. Se só destruir só a embarcação, a nossa vida vale muito. Vale muito a nossa vida. E Deus tem responsabilidade pela minha e pela tua vida. Ele se responsabiliza pela minha e pela tua vida. Dê glória a Ele, por Ele te amar, te proteger, te livrar do mal e trazer você no seu colo. Glória a Deus para sempre. Fiquem com essa palavra. Louvem a Deus, agradeçam a Deus. Glória a Deus para sempre. Odaí Esther Santos, paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe vocês. Angelita Giovanni, Angelita Giovanni, como vocês foram preciosos no nosso ministério. Tenho muita lembrança. Crentes capazes de fazer a diferença. Animados, participativos, estavam em todas. Lá de Palmeira, Mato Escuro. Josué Machado. Josué, Deus abençoe, Josué. Que bom ter vocês conosco. E outros tantos que eu não citei aqui, tá bom? Eu quero orar nesta noite. Pense nessas palavras. Pense que tem um Deus que cuida de você.
Pensa num Deus que pode puxar nossa orelha. Mas pensa num Deus que pode nos ajudar, pode nos abençoar. E Ele conta com aquilo que somos capazes de fazer para Ele. Com aquilo que somos capazes de realizar para Ele. Ele conta comigo e com você. Estás dispostos? Estás com disposição para isto? Depois dessa pandemia, depois dessa coisa esquisita, que mais me parece um jogo político, e eu não murmuro só por causa que eu consigo entender a vontade de Deus dentro disso. Depois disso tudo, será que a Igreja de Cristo está preparada para servir a Ele e trabalhar para Ele? Será que estamos? Será que estamos, meus amados? Será que é um bom puxão de orelha do Senhor para nós? Ou vamos continuar botando todos os obstáculos para não fazer para Deus? Eu quero orar neste momento por você. Eu quero te abençoar. Eu quero abençoar você porque eu sei que você participou dessa live, dessa mensagem, porque você necessita, porque você precisa. E Deus sabe de todas as coisas. Deus cuidará de você, da sua casa, da sua família. Deus te honrará. Faça aquilo que está no teu coração, porque o Senhor Deus te honrará. Porque o Senhor Deus te abençoará. Porque o Senhor Deus abrirá caminho aonde nem tem caminho. Porque o Senhor Deus trabalhará por ti. Porque o Senhor Deus cuidará de ti. Eu quero abençoar você. Precioso Deus, no nome de Jesus, eu quero orar neste momento pelos teus filhos que participaram conosco dessa transmissão ao vivo. Os irmãos de perto, os irmãos de longe. Eu quero orar e abençoar. Quero clamar a Deus pela vida dele e pela vida dela. Que bom que estamos reunidos de volta, Senhor Deus, para cultuar o Senhor. Que bom que estamos juntos para adorar o teu nome para sempre. Que bom que ainda estamos com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Que bom que o Senhor ainda fala. Eu oro e abençoo esta casa, este lar, esta família. Abençoo os teus filhos e as tuas filhas. Seja o teu nome glorificado. Toca em todos os corações dos teus filhos, Senhor, para que eles possam ser aqueles que podem cooperar com esta obra. Para que eles possam, Senhor Deus, estar orando por mim, o teu servo, que preciso de muita oração. Que possam, Senhor Deus, deixar o Senhor tocar em seus corações, porque o Espírito de Deus lhes dirá o que tem que ser feito. Eu oro e abençoo a vida de todos. No bendito nome de Cristo Jesus, abra a porta ao teu filho, à tua filha. Deus de poder, eu oro e os abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Meus queridos, estamos terminando a nossa live. Que Deus abençoe. Amanhã, dentro do mesmo horário, estarei de volta com mais uma mensagem da palavra de Deus para o vosso coração. Vamos estar aí todo dia transmitindo a mensagem de Deus dentro do mesmo horário para os vossos corações. Que Deus possa vos abençoar grandiosissimamente. Ore pelo pastor Elinaldo, ajude nós em oração, coopere. Se quiser entrar em contato comigo, o nosso WhatsApp é na área 46 999 25 20 34 999 25 20 34. Entre em contato conosco. Tem coisas que às vezes precisa ser falado particularmente, né?
ajude esta obra, ajude, coopere, ore, esteja sempre como um grande soldado, e eu tenho certeza que Deus te abençoará poderosamente. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Nós temos a palavra de Deus para os vossos corações. Deus em Cristo abençoe a todos no nome do Senhor e fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu muito obrigado.